Fala galera, sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial serão os destaques do informativo número 1096, Supremo Tribunal Federal. Foi publicado dia 26 de maio de 2023. Tudo certo com vocês? Galera, algumas pessoas mandaram um inbox pra gente falando para deixar mais objetivo ainda os informativos. Só ler a parte do resumo, que ficaria assim. Aí depois vocês deixam aí na caixa de conversa do Spotify e os comentários do YouTube para vocês votarem o formato que vocês querem. Ó, ficaria assim. Resumo. Os entes federados possuem autonomia para fixar, em lei, as atribuições para o cargo de editor, ministros ou conselheiros substitutos do respectivo Tribunal de Contas e podem, inclusive, inovar em relação às fixadas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei 8.443, de 1992. Contudo, elas devem sempre obedecer ao perfil judicante do cargo expressamente instituído pela Constituição Federal de 1988, artigo 73, parágrafo 4º e 75. Indispensável para que as atividades desempenhadas pelas Cortes de Contas sejam exercidas com qualidade, autonomia e isenção. Galera, agora a gente vai ler o formato que a gente lia antes, que é o formato um pouco mais completo. Aí vocês deixam aí a opinião de vocês. Direito Constitucional. Controle externo. Tribunal de Contas. Auditor. Organização político-administrativa. Administração pública. Autonomia federativa. Princípio da simetria. Exercício da função de judicatura de contas por Tribunal de Contas Estadual. Observância da estrutura sistêmica constitucional da atividade de controle. ADI número 5.530 do Mato Grosso do Sul. Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Tese fixada. São inconstitucionais normas que atribuem a emissão de pareceres opinativos aos auditores de Tribunal de Contas Estadual, por incompatibilidade com a função de judicatura de contas estabelecidas pelos artigos 73, parágrafo 4º e artigo 75, caput da Constituição. Resumo. Os entes federados possuem autonomia para fixar, em lei, as atribuições para o cargo de auditor, ministros ou conselheiros substitutos do respectivo Tribunal de Contas e podem, inclusive, inovar em relação às fixadas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei nº 8.443, de 1992. Contudo, elas devem sempre obedecer ao perfil judicante do cargo expressamente instituído pela Constituição Federal de 1988, artigo 73, parágrafo 4º e 75, indispensável para que as atividades desempenhadas pelas Cortes de Contas sejam exercidas com qualidade, autonomia e isenção. Direito Constitucional. Processo Legislativo. Projeto de Lei. Emenda Parlamentar. Reserva de Iniciativa. Aumento de despesa. Pertinência temática. Repartição de competências. Diretrizes e bases da educação nacional. Direito Administrativo. Organização político-administrativa. Administração pública. Reestruturação de órgãos ou cargos públicos. Emenda parlamentar em projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Plano de cargos, carreira e remunerações dos servidores da educação básica roraimense. ADI número 6.091 de Roraima. Relator ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 26 de maio de 2023. Resumo. Embora possível a apresentação de emendas parlamentares a projetos de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais os atos normativos resultantes de alterações que promovem aumento de despesa. Constituição Federal, artigo 63, inciso 1. Bem como não guardem estrita pertinência com o objeto da proposta original, ainda que digam respeito à mesma matéria. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Constituição Federal, artigo 22, inciso 24. Norma estadual que dispõe sobre reconhecimento e a validação de títulos acadêmicos obtidos no exterior. Direito administrativo, agentes públicos, remuneração, carreiras jurídicas, subsídios, vinculação, equiparação, escalonamento. Direito constitucional, remuneração, reajuste, magistratura, Ministério Público, Tribunal de Contas.
Vinculação de remunerações aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. ADI número 7.264, Tocantins. Relator ministro Roberto Barroso. Julgamento virtual, finalizado em 19 de maio de 2023. Tese fixada. É inconstitucional por violação ao artigo 37, inciso 10 e 13 e ao artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal. A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme a Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento de publicação da lei impugnada, vedados reajustes automáticos posteriores. Não ofende a constituição o escalonamento de vencimentos entre os cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de contas. Resumo. É inconstitucional, tendo em vista a vedação expressa do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, a autonomia federativa. Constituição, artigo 39, parágrafo 1º, e a exigência de lei específica para reajustes, a vinculação e equiparação entre agentes públicos de entes federativos distintos para a obtenção de efeitos remuneratórios. Direito administrativo, licitação e contratos, concessão e permissão, contratos administrativos, parceria público-privada, prorrogação antecipada. Prorrogação e relicitação, licitação de contratos de parceria entre município e iniciativa privada, ADPF número 971, 987 e 992 de São Paulo. Relator ministro Gilmar Mendes. Julgamento virtual finalizado em 26 de maio de 2023. Resumo. A adoção do rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à respectiva Casa Legislativa e consiste em matéria interna corporis, de modo que não cabe ao Poder Judiciário qualquer interferência, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Constituição, artigo 2º. É constitucional lei municipal que, ao regulamentar apenas o seu interesse local, sem criar novas fórmulas ou institutos de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada. Direito penal. Dosimetria da pena. Participação dos ministros que votaram pela absolvição. Condenação do réu por maioria. Participação dos ministros que votaram pela absolvição na fase da dosimetria da pena. QO na AP, número 1025 do Distrito Federal. Relator, ministro Edson Fachin. Redator do acórdão, ministro Alexandre de Moraes. Julgamento finalizado em 25 de maio de 2023. Resumo. A dosimetria da pena é uma fase independente do julgamento, razão pela qual todos os ministros possuem o direito de se manifestar, independentemente de terem votado no sentido da absolvição ou condenação do réu. Direito ambiental. Agrotóxicos, defesa do meio ambiente, proibição do retrocesso ambiental, direito constitucional, repartição de competências, saúde, meio ambiente, livre iniciativa, princípios da prevenção e da precaução. Proibição de pulverização aérea de agrotóxicos no âmbito estadual. ADI número 6.137 do Ceará. Relatora ministra Carmen Lúcia. Julgamento virtual finalizado em 26 de maio de 2023. Resumo. É constitucional, por representar norma mais protetiva à saúde e ao meio ambiente do que as diretrizes gerais da legislação federal, bem como estabelecer restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas, norma estadual que veda a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura local e sujeita o infrator ao pagamento de multa. Direito ambiental, órgãos ambientais, conselhos ambientais, direitos procedimentais ambientais, vedação ao retrocesso ambiental. Direito constitucional, meio ambiente, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, democracia constitucional. CONAMA, regras sobre composição, funcionamento e processo decisório. ADPF número 623 do Distrito Federal. Relatora ministra Rosa Weber. Julgamento virtual finalizado em 19 de maio de 2023. Resumo.
é inconstitucional por configurar retrocesso institucional e socioambiental, dada a incompatibilidade com o modelo da democracia constitucional e vinculação a preceitos fundamentais, o Decreto número 9.806 de 2019, sob a justificativa da liberdade de conformação decisória administrativa, foi editado para dispor sobre regras de composição e funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e promoveu alterações quanto à representação de seus membros e ao seu processo decisório. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio e hoje foram os destaques do informativo número 1096. Foi publicado dia 26 de maio de 2023. E não esqueça de deixar a sua opinião aí sobre o formato dos próximos episódios informativos de forma mais objetiva, lendo apenas o resumo, sem o número do processo, tudo. Aí a gente deixa o arquivo disponível para vocês. Beleza, galera? Um forte abraço, bons estudos e tchau!